Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, começando o carnaval. Mas que carnaval nós vamos ter, né? Ao contrário do que foi o ano passado, onde nós já tínhamos aí o início da pandemia e nós tivemos carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Aqui em Porto Alegre não, menos mal. Então, neste carnaval agora, como a gente ainda está no meio dessa pandemia, o carnaval é cada um para si, as famílias em casa, e aproveitem para descansar nesse carnaval, sem aglomeração, certo? Bom, estamos começando o Virando o Jogo de hoje, né, com um convidado muito especial conosco. É um querido amigo de longa data e que hoje está numa função extremamente importante para o município de Porto Alegre. Eu estou falando do Antônio Carlos Oliveira Pereira, ou de Oliveira Pereira, né, porque a origem é lá nos patrícios portugueses também, Reino de Aragão, né, Espanha, Portugal. É o Kiko, professor Kiko, hoje secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre. Secretário Antônio Carlos de Oliveira Pereira, seja bem-vindo ao programa. Vai ser difícil, eu vou te tratar por secretário, senão eu vou te chamar de Kiko todo o tempo. Não, e tem a liturgia do cargo. Boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. É um prazer muito grande vir no teu programa, no teu prestigiado programa. E eu estava aqui comentando com os queridos amigos aqui, o tempo que o Rogério já atua, né? E principalmente a ética e a correção profissional que o Rogério tem, que é uma conquista de todos nós aí que militamos no esporte e nos deixa bastante orgulhoso de ter uma pessoa que, na verdade, o Rogério é um soldado do esporte, porque está sempre divulgando o esporte aí e eu não, mesmo numa noite assim chuvosa, depois de um dia longo de trabalho, não podia deixar de vir aqui, não podia deixar de obedecer a tua convocação. Secretário, muito obrigado. E nós temos fatos importantíssimos aí para divulgar no âmbito do esporte, que vão projetar e beneficiar Porto Alegre, eu tenho certeza. Vamos falar disso ao longo do programa. E, claro, vamos debater muito aí sobre o futebol. Esses 2 dias que eu estive afastado, eu acompanhei o programa com a condução primorosa, né, do Barbosa Júnior. Parabéns, Barbosa, né, que há pouco tempo que está comigo aqui, me ajudando na produção do programa. E já coloquei, por necessidade de me ausentar, nessa posição de conduzir o programa, e foi uma condução absolutamente tranquila e competente que fez o Barbosa Júnior. Parabéns, Barbosa. Pô, obrigado. Só agradecer a oportunidade, né? Missão dada tem que ser missão cumprida, né? Senão não tem graça. Tá certo. Bom, nossos convidados, colegas que estão hoje aqui no programa, a Adriana, eu nunca sei se a pronúncia do teu sobrenome, Adriana, é Chemelo ou Quemelo? Quemelo. Quemelo. Isso. Então eu estava certo, viu, Barbosa? Não, ainda bem que a gente acerta tudo por WhatsApp, né? Porque se eu tivesse que falar o nome dela, eu poderia estar errando já umas 2 semanas, mas não. Graças Adriana, a Deus. que participa lá do canal do Jairo Vink, seja bem-vinda ao programa mais uma vez, Adriana. Muito obrigada. É uma honra estar aqui de novo. Acompanho o programa direto. E estou torcendo para que dessa vez eu traga sorte para o Inter de novo a minha participação, porque a primeira vez eu vim, o Inter estava mal, e aí eu vim, depois o Inter nunca mais perdeu. Opa! E agora eu estou um alento o convite para isso. Um alento para a torcida colorada aí, né? Que está meio em dúvida da capacidade do time colorado nesse momento. Eduardo Ostermaier, lá da Rádio Grenal, da TV Pampa. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Obrigado. Prazer estar aqui com os amigos na RDC, no Virando o Jogo. Cumprimentar o Barbosa também pela apresentação. Ontem estava acompanhando aí. Faço das tuas as minhas palavras também. Mas muito legal estar aqui participar com vocês essa noite. Muito bem. Inicinho de carnaval, né, Rogério? Mas assim, né? Todo mundo separado. Isso. Vão pular em casa,
bota lá um som de carnaval, mas se bem que a gente sabe que por mais apelos que se façam, muitas vezes não é suficiente, né? Mas a gente não cansa de pedir isso. Um pouquinho mais. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista, quem é que falou? Era um deputado estadual, eu ouvi na Rádio Guaíba, com a Taline, hoje à tarde. E aí ele usou, desculpe, eu não lembro quem era o deputado, ele usou uma expressão do futebol, tá? Que nós estamos na prorrogação, mas que ainda não terminou esse jogo, que a gente está na prorrogação. Então é esperar um pouquinho mais que daqui a pouco termina, né? A vacinação já começou, né, e tudo isso. Então, nessa prorrogação a gente tem que ter um pouco mais ainda de cautela e calma, especialmente. Que a gente vença esse jogo na prorrogação, né? Não precisa ir para os pênaltis, se estender mais. Né? Não, chega, porque de pênalti aí, depois dessa do Palmeiras, meu Deus do céu, a gente já tinha o Atlético, o primeiro Internacional, né? Desculpe, Adriana, lembrar esse fato aí, do Mazembe. Primeiro o Internacional, depois o Atlético Mineiro. Mas pelo menos não ficaram em último, em quarto lugar, né? E o Palmeiras foi essa decepção aí de perder nas penalidades máximas para o time egípcio ficar em quarto lugar do Mundial. E os demais marcaram gols, né? O Palmeiras não marcou nada. Mal chutou a gol, né? Foram duas atuações péssimas da equipe do Palmeiras. Que coisa. Bom, enfim. Mas antes da gente falar de futebol, deixa eu perguntar para o secretário, porque nós vamos ter, sem ser na próxima semana, é na outra ainda, não é? Um grande evento de tênis que era realizado aqui em Porto Alegre, com o patrocínio de uma grande empresa, a Gerdau, e nós conhecíamos como Copa Gerdau. E hoje ele foi rebatizado, mas tem a mesma estrutura, é isso? Hoje houve o lançamento, né, oficial aí do evento, é o Brasil Juniors Cup, que é a antiga Copa Gerdau, que nesse momento aí de pandemia, com todos os cuidados que serão tomados ali na questão da higiene, né, e na questão da saúde, no Leopoldina Juvenil e na Sojipa, teremos esse evento com 400 atletas e com 30 países. E o que foi importante hoje, Rogério, e tu esteve presente lá, o simbolismo do ato, né? Que o passo está aberto para as manifestações e para os grandes eventos da cidade de Porto Alegre. Acredito eu que Porto Alegre tem que entrar novamente na disputa de grandes eventos. Inclusive, eu participei de uma reunião, acho que 4 semanas atrás, que o vice-prefeito Ricardo Gomes pediu ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol que a final da Taça Libertadores Américas de 2022 seja realizada em Porto Alegre, em comemoração aos 250 anos da cidade de Porto Alegre. Em 2022, Porto Alegre completa 250 anos e nós estamos preparando aí um calendário de eventos esportivos, culturais e turísticos, um calendário lotado de grandes atrações. E nós estamos fazendo esses contatos com as confederações, com o Comitê Olímpico Brasileiro, para trazer grandes eventos para Porto Alegre. Veja bem, aí do dia 16 ao dia 28, que aqui em Porto Alegre provavelmente os hotéis estarão vazios, os restaurantes mais vazios ainda, a gente vai ter aí um número aí de 500, 600 pessoas consumindo hotel, consumindo restaurante, né? Então será, e por isso o nosso entusiasmo hoje lá, que tu estava presente, tu presenciou, entusiasmo do prefeito e entusiasmo do vice-prefeito. É muito importante essa competição, porque ela, no tênis mundial da categoria, ela ranqueia, né, todos os participantes, os campeões, evidentemente. Então vai para o ranking mundial das categorias. Tem 16, 18... A categoria principal é o sub-18. E nessa categoria, no top 20, tem 6 atletas que estarão presentes. E ela é uma competição que ela
o valor do ranqueamento, o valor da pontuação é G1. Sabe, eu não entendo muito de tênis, né? Eu estou aqui dando uns palpites aqui que eu estou aprendendo. Mas ela é nível G1. Ou seja, a pontuação que o atleta tiver nessa competição, ela vai para um índice superior lá no ranqueamento mundial. Né? O importante é que Porto Alegre está nesse calendário mundial e nesse período Porto Alegre será a capital mundial do tênis. Muito legal isso. E também nós tivemos aí nessa parceria da Prefeitura com a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, também melhoramentos na praça de tênis aqui de Porto Alegre. Não é que são as quadras que tem ali na 24 de outubro, em frente da hidráulica do Moinhos de Vento, do DEMAI, que Parque José Montauri se chama. José Montauri é um ex-prefeito de Porto Alegre. Era, na época, intendente de Porto Alegre, Parque José Montauri, que também houve uma melhoria, não é? A gente recebeu lá 1 tonelada de saibro e a gente fez todas as recolocações das capas nas redes, né? Sim. Rogério, tu que acompanha o esporte há muito tempo, a nossa grande dificuldade na Secretaria Municipal de Esporte será a manutenção dos nossos espaços públicos. São 19 espaços públicos que são centros comunitários e parques esportivos. E a gente precisa de parceria. Se a gente não tiver parceria, vai ficar muito difícil. Eu não sei se tu conhece os nossos centros, tem Araribóia, tem Ceprima, Secoflor, eu joguei muito no Araribóia. Ah, jogou muito? Jogou o quê? Futebol de salão? Não, Araribóia, no campo do Araribóia. Ah, no campo do Araribóia, claro, tem campo também lá, né? Tem um campo maravilhoso lá. Mas sobre essas parcerias aí, as PPPs, público-privada, eu quero abordar contigo em seguida, né, de um equipamento importantíssimo para a cidade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco mais. Atendendo os nossos telespectadores, olha aqui, de longe, meu primo Gedi Camargo, são luisense também, que mora lá no Mato Grosso. Nessa reta final do Brasileirão, nem Inter e Flamengo pode pensar em empates, porque um ponto se torna vital para a conquista. O Internacional já rateou. O que houve, hein, Adriana? O que houve lá contra o Sport? Quando o Kudê falava que a gente tinha um grupo curto, eu diria que é um grupo que tem jogadores que comprometem. E foi o que aconteceu. A gente teve jogadores que comprometeram todo o esquema e podem comprometer o título, né? Claro, eu acho que o Inter errou talvez na estratégia de lançar muitas bolas aéreas, sendo que o Jair colocou 3 zagueiros. Então, para mim foi uma falha do Inter ali no começo, tentar fazer o gol de qualquer jeito, alçando bola na área. Mas as falhas ali de desatenção do Wendel, depois do Lucas Ribeiro, o Dourado, o Lomba, o Rodinei, são jogadores que acabaram comprometendo. Então, o título ainda é possível. O Rodinei? No segundo gol, o Rodinei também também para o lance, né? Ah, sim. Toda a defesa ali parou, não foi só o Lomba, né? O pessoal culpou bastante o Lomba, acredito que sim, o Lomba tem uma boa parcela de culpa nisso, mas todo mundo parou. Então, são muitos jogadores que eu vejo que o Inter tem que mudar para a temporada seguinte. É uma questão, no esporte, o secretário, o professor Kiko, vamos para o professor Kiko, sabe muito bem isso, né? Porque no judô, a exemplo do tênis, você tem um enfrentamento de 1 contra 1. E a questão da personalidade esportiva, aquela força que tem que se produzir sempre, não é só a técnica, não é só a tática que vai se usar, mas vamos dizer, aquilo, você ter confiança e saber do que você é capaz, né? E colocar isso em prática. O Internacional parece que não tem isso. São esportes diferentes, né? Então a gente tem que fazer uma análise diferente. O calendário do judô não é tão extenso não é tão frequente e extenso como o do futebol. Futebol tu joga na quarta, tu joga no domingo, tu joga na quarta, tu joga no domingo. Então, essa dificuldade da concentração, ela é muito maior, né? Apesar que o esporte coletivo também tem outras variáveis, né? Que dependem de ti, né?
Então, avaliando assim, eu entendo um pouquinho de futebol também. Sou assim, sou um gremista. Entende muito, Kika. Não seja humilde. Eu acho que foi uma desatenção ali, né? Uma jogada de desatenção, desconcentração, né? E aquela primeira jogada, o primeiro gol, eu como gremista e como secretário, estou torcendo que haja grande final lá entre o Internacional e o Grêmio aí. Né, que como é que se chama? Supercopa. Supercopa, né? Supercopa. Confirmada para abril, né? Eu acho que teve um azar ali, foi um contra-ataque, né, do time do Sport e o jogador ali, o zagueiro, o lateral esquerdo, né, fez aquela falta, não tinha outra saída. E é uma pergunta até que eu faço, se ele tivesse dado um carrinho, ele era expulso também, eu acho que era, né? É que para mim o que o Wendel não devia ter feito é ser expulso naquele momento com 25 minutos de jogo, sabe? Arrisca tomar o gol, o Lomba podia sim pegar aquela bola. Então Ontem a gente até discutiu esse lance de que ele deveria fazer a falta, porém lá no meio. Exato. Porque lá no meio ele poderia existia a possibilidade dele tomar-lhe um amarelo. Só que ele não pelo lance, ele não consegue fazer a falta no ele foi do meio até a área tentando, ele não consegue, conseguiu. porque no lance, ele é tão frágil. Isso é uma coisa que eu digo do Wendel e digo também do Diogo Barbosa do Grêmio. São jogadores que têm uma técnica, não vou discutir se a qualidade é superior ou inferior, mas eles têm uma técnica. Só que eles não têm força. São jogadores que não têm punch, sabe? No boxe. É uma pegadinha. Eles são jogador de jab, só jabzinho. E aí falta aquela arrancada, né? Aí quando ele foi para o ar com um que é mais baixo do que ele, mais firme, ele foi desequilibrado. Tanto que o jogador do esporte é Betinho, é isso? O que ganha dele na disputa? O do primeiro gol? Marcão. Não, primeiro gol não. O que ganha na disputa de cabeça. O que ganha disputa na cabeça, eu acho que é o Betinho, mais baixo do que ele. Tá? Desequilibra e ele... Quando ele desce de subir na bola, ele já está desequilibrado. E o Betinho já está andando. Então não tinha como ele fazer a falta. Ele tinha que se equilibrar de novo para iniciar a arrancada. Correr. E aí acho que era o Marquinhos, perdeu. não era? Marquinhos, não é Betinho. Marquinhos, exatamente. Boa, Eduardo. E aí o que ele tinha que fazer era isso que a Adriana disse. Era acompanhar, porque já vinha chegando... acho que era o Lucas Ribeiro que vinha chegando junto ali. O Rodinei, acho que era o Rodinei, já vinha chegando. Então ele não ia ter uma situação muito confortável diante do Lomba. Podia até fazer o gol. Mas aí é aquela história, né? Mas aí tem 11 contra 11 até o final para te tentar reverter a situação. E aí o Inter com um a menos ficou fragilizado. Uma informação de Inter, só para tentar bagunçar o teu raciocínio de sexta-feira, tá? Eu sei, estou falando isso porque a gente vem discutindo faz uma semana sobre a mudança de rotina do Internacional. Que a partir do momento que o Inter mudou algumas coisas no operacional, o rendimento caiu, derrotas apareceram e tudo mais. Voo fretado domingo. Tá, mas para aí tu quer me enlouquecer mesmo. É isso aí. Voo fretado domingo. E contra o Atlético Paranaense? Não foi voo fretado. Aí quando a gente começa, secretário, gestão, a gestão vem de cima. Quando você muda algo que vem da rotina e que está dando certo, tu termina mexendo, ainda mais se é uma situação de disputa. Tu não vai mexer na véspera de um jogo, de uma disputa. Não vai. Aí o que fez o Internacional? Resolveu mudar por uma economia de palito de fósforo, ao invés de ter os voos fretados, fazer voo de carreira. E tanto o negócio estava errado que voltou. E a outra informação que eu tive, e que até agora não foi desmentida. Ninguém me desmentiu. O máximo foi dizer que não sabia. Que... Ninguém desmentiu, mas ninguém confirmou. Que a direção prometeu para aquele jogo do Atlético Paranaense um bicho de R$20 mil por jogador. A Adriana tem essa informação, tenho certeza. A Adriana não tem essa informação. Sabe disso, Eduardo? Não. Eu achei que tu ia falar da questão do Rodinei, porque era outra
outra economia que o Inter não vai fazer, porque o Rodinei está emprestado. 1 milhão, né? E o Inter vai ter que pagar 1 milhão para o Flamengo para escalar o Rodinei no que vai, a princípio, será o duelo decisivo. Claro, depende dessa rodada. Tá, mas por que vai escalar o Rodinei? Porque é o titular. jogador de confiança do Abel. O Abel não tem usado praticamente o Heitor, né? Não usou mais, né? Não usou. Como é que fica o Heitor numa dessas? Vai jogar, né? A pergunta que fica Não, o é... Heitor vai jogar, não. Se o Internacional... Ele não, acho não que não vai vão jogar. pagar. Não vão? Ah, não vão pagar? Não vão. É só se quiser utilizar. É o tipo de pergunta que é para bagunçar o início do carnaval mesmo, né? O torcedor colorado deve estar se pensando, coisa. Rodinei vale 1 milhão por uma partida? Adriana? Não. Não. Não, eu também acho que não vale. Eu acho que nesse caso aí o Internacional tá correto. E até a disputa do Rodinei com o Heitor é algo que é muito discutido ainda, né? Não está formulado assim essa titularidade do Rodinei na lateral. O Abel tem tentado explicar isso nas coletivas, quando é questionado, mas ele muitas vezes, Rogério, ele prefere fugir da questão. Sim. E vai... Daí entra essas escolhas dos treinadores, muita que o Renato também faz, o que a imprensa não pode acompanhar o dia a dia mais, né, devido às questões da pandemia. E aí ele volta a tocar que é no dia a dia, que eu acompanho o trabalho dele, mas não fala de números, não fala por que ele prefere o Rodinei, né, e não o Heitor, que são jogadores que têm cada um sua qualidade, né? Mas o Abel prefere o Rodinei, que é mais velho, mais trombador. Eu particularmente acho que é uma disputa do fraco com o insuficiente. Vocês podem escolher qual é o fraco e qual é o insuficiente. Mas, talvez o fraco seja o Rodinei, porque já tem mais rodagem, e o insuficiente seja o Heitor, porque ainda é muito juvenil. Mas eu acho que o Heitor é um cara que dá assistência, e isso seria bom para o time do Inter, não é verdade? Não, principalmente contra o Sport. A questão de esquema de jogo, de sair no contra-ataque que o Inter vem fazendo, contra o Sport não tinha isso, porque o Sport que fez esse esquema. Então, tu tem que colocar um cara que crie mais, e o Heitor cria mais. O Heitor cruza melhor, então ele chuta gol. Eu tenho então, lá... eu acho que... mas o Rodinei foi... O Rodinei o que está chutando e... Mas ele tem um gol, Rogério. Não, um gol. E deve Não é ter um o quê? cara, Uma é um cara que assistência. chuta, mas ele também não é um cara que Mas faz o Heitor gol vinha também, se jogando alguém e vai também por não esse tem nada. lado. É muito difícil eu falar em titularidade absoluta em relação ao Rodinei, né? Porque qualquer nota 7,5 que chegar, tira ele da titularidade. Né? Tipo, Mas ele hoje é o titular mas aí- porque o Heitor, de repente, na cabeça do Abel é nota 6. Né? Então, Mas eu entendo isso. Eu entendo. Eu vejo o Heitor com seríssimos defeitos também de marcação. É um jogador que, para mim, está muito juvenil ainda para jogar o jogo. Entendeu? E até aquela própria atitude que o futebol, alguns estão importando do futebol, do futsal. Aí faz um corte pela lateral e fica vibrando, sabe? Vai disputar uma bola na linha de fundo com o atacante adversário, manda para escanteio e vai vibrar. Isso é de um aspecto juvenil, infantil, para mim, imenso. Ele parou um pouco com isso agora, o Heitor, né? Parou com esse Deu uma negócio. diminuída nas últimas vezes. E que do ele- lado do Flamengo tem um belo jogador, né? Pô, Bruno Henrique em cima dele. Um jogador rápido, Amigo. né? é complicado. Né? Mas na questão das assistências, eu estava pegando aqui só o número certinho. O Heitor tem 4 assistências na temporada e 10 jogos, né? Iniciados 9. O Rodinei tem 1 assistência em 21 jogos, né? Iniciados 18. Não, tudo bem. Eu acho, sempre que a estatística vem, eu considero a estatística, né, um elemento importante, mas tem que ser analisada. Ela não pode ser colocada assim especificamente. Como dizia, né, não vou repetir porque hoje, no politicamente correto, ia ser um ditado machista, né? Como dizia o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, né, sobre a estatística, que é que nem, me perdoe, Adriano, que é que nem o biquíni. Mostra muita coisa, mas não o essencial. Né? Essa é a estatística. Então a gente tem que analisar. Né? Eu sei que eu vou tomar pau nas redes sociais aí, né? Mas tudo bem, eu estou acostumado.
não entro nesses A frase não é mimimi tua, aí. né? Não é minha, eu não entro nesses mimimi, secretário. É muita coisa. Hoje o mundo está ficando muito chato. Né? E está ficando chato em vários aspectos. Não se pode falar mais nada, não se pode brincar mais nada. Eu tenho um amigo meu, já esteve aqui no programa, o Sérgio Rit Moreira, que mora em Caçador, né? Vem nos visitar aqui constantemente. Ele está punido do Facebook. Ele brincou no Facebook com um amigo dele, chamou o amigo dele de Biba. Bah. E tomou 30 dias no Facebook. Aliás, essas big techs aí é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, porque daqui a pouco vão começar a comandar tudo, se é que já não estão comandando. Mas um comando bom, um comando positivo, você sabe que é com o Banrisul Digital. Porque com o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que nesse momento precisamos todos manter os cuidados e por isso o Banrisul está com você para que você possa curtir o verão sem aglomeração. Tá certo? Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Aliás, o SESC é um grande parceiro também na área do esporte, né, secretário? Vale E muitos projetos praça sociais. esportiva lá, espetacular, o campo que foi para a Copa do Mundo ainda, ali do SESC Protásio Alves, que foi totalmente refeito o campo. Né? Competente Marcelo é que comanda o esporte do SESC. Marcelão, olha aqui, ó, o Antônio Neto, boa noite. Samba enredo que não sai da cabeça dos folhões. Avante Jaldinegro de Bagé. Jaldinegro é o Grêmio Bagé. O Daniel Nunes da Silva. Hã? Tá aqui? Tá aí a camiseta. Bagé. O Daniel Nunes da Silva. O Inter escala Noveleto no lugar do Patrick, agora vai. Bom, o Noveleto pode ser o cara ponta de lança para essa lá no pretensão. último jogo. Eu acho que foi, acho que o pessoal relembrou dele por isso. Ele estava no Beira-Rio no último jogo, isso, que ele contra o é Sport. vice da CBF agora, né? Deu pé frio? Deu pé frio, porque Ô, Noveleto. Foi na hora que o Inter entrou no aquecimento. Isso, ele estava conversando Teve com o presidente Barcelos ali. Uma convenção ali, uma reunião na beira do gramado, onde estava o João Patrício Herman, estava o presidente Barcelos e o Noveleto. Então é isso aí. Mas eu digo pode ser um ponta de lança, porque o Noveleto tem um trânsito muito grande na Confederação Sul-Americana de Futebol. E a pretensão, né, de ter a decisão da Libertadores em Porto Alegre, em 2022, 250 anos, né, de Porto Alegre, só que é difícil, né? É difícil, porque a decisão desse ano foi no Maracanã. Temporada passada, na realidade. 2021... Porto Alegre, eu ia perguntar se Porto Alegre já não é candidata para 2021? Eu achei Não que eu tenho essa não informação. sei se já tinha saído de algo O grande problema oficial, é que assim. são 30 dias que o estádio oficial da final da Libertadores tem que ficar sem utilização, né? Esse é o grande problema. Mas também o nosso querido presidente ia começar esses contatos, né? E um dos principais contatos é sensibilizar a dupla Grenal, né? Não tenho dúvida. Se a final
se realizar, eu acho que era para essa disputa com o Maracanã mesmo, Eduardo. Sim, também, eu sei que estava, mas de 2021 eu já tinha lido também Teve que eu acho que também que a Comebol mas fez, é como postulante, não sei se eu chega a acho ser que oficial. o Maracanã ganhou, né, essa disputa aí. Isso. Mas eu digo por isso, porque o primeiro tinha sido escolhido, era lá o Estádio Nacional do Chile. O Chile. Aí, para aqueles problemas políticos tal que nós tivemos, do Chile, foi transferido para o Peru, para Lima. E foi quando o Flamengo ganhou do River Plate. E aí o Maracanã já estava escolhido. Então, pode ser. Pode ser, né? E com essa possibilidade de Porto Alegre, quem é que decide Arena ou Beira-Rio? Sul-Americana ou Porto Alegre indica? Eu acho que é a Sul-Americana, Comebol, né? Sul-Americana. O Kiko agora, tipo assim, tomara que seja... Aí eu vou dizer, como cronista esportivo, tá, dos dois estádios. Não tenha dúvida alguma que a Arena tem que ser. Tem que ser Arena. Porque o Beira-Rio é um projeto muito bonito, arquitetônico, tá? Só que não contemplou as cabinas de imprensa. Entendeu? Não contemplou as cabinas de imprensa. Então, a situação que a gente enfrenta no Beira-Rio, de ter uma bancada abaixo das cabinas de imprensa, quer dizer, aquilo poderia ser fechado também, ter 2 estágios, 2 andares de cabinas de imprensa, mas não foi feito, enfim. Um acrílico, tá? né? Eu não sei como é que poderia. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas aquilo ali dava para fechar. Então, nem se compara. Quantas cabinas que tem o Grêmio e o tamanho das cabinas nem se compara com as cabinas de imprensa do Internacional. Então, a Arena só vai ficar devendo na questão do entorno, né? Mas é uma questão que está há muito tempo para ser resolvida também, né? Do entorno da Arena ali, de uma facilidade para chegar. Agora tem a nova ponte como no caminho ali também, para quem vem. O prefeito Melo já fez uma visita, eu estava presente lá, ao presidente Romildo Bonzan, e dessa visita foram feitos vários encaminhamentos. Então vamos ver aí se nos próximos capítulos aí visita que a gente tem boas notícias. O prefeito colocou a camisa do Grêmio. Foi criticado. E foi criticado pelo... Mas ele é o prefeito de todos, né? Pois é. Queriam até denunciá-lo para o Conselho Deliberativo, porque ele é conselheiro. Isso é um mimimi, né, Rogério? Isso é um mimimi. Demais. Não, e aqui, Rogério, só para trazer a informação certa aqui, que foi no ano passado ainda, a Comembol tinha divulgado a relação de estádios, não chega nem a ser a sede, chega a ser os estádios, postulantes às finais da Libertadores e da Sul-Americana, e aí é por isso que era a minha dúvida, é de 2021 a 2023, as finais desses 3 anos aí. E tá o Beira-Rio, a Arena do Grêmio não, além do Beira-Rio, a Arena da Baixada, Arena Corinthians, Morumbi, Mané Garrincha, Castelão, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova no Brasil, 9. Então o seguinte, para a direção do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos ainda vai estar no seu mandato. Então que faça uma reforma, mas uma reforma mesmo, nas cabinas de imprensa do Beira-Rio, porque ficou no projeto, não houve esse cuidado com a parte da imprensa. Olha o que o Vinícius Caster está me arranjando aqui, ó. Boa noite, Rogério. O Barbosa deu show apresentando o Virando o Jogo, hein? Eu? Assessoria de imprensa está funcionando. Inclusive, o Caster mandou um abraço para o Kiko aí. Mandou outro, ele tá grande parceiro. Sorte aí, Kiko, que tem a missão de resgatar o esporte em Porto Alegre. Revista 100% Esporte com vocês. Vera Custódio Barbosa, gremista, nos acompanhando. Rita Quemelo, né? Minha mãe. Claro, dizendo que a Adriana sabe tudo de futebol. O Pedro Melo, que esteve conosco aqui ontem também, parabéns ao grande trabalho do Kiko junto à Secretaria de Esportes de Porto Alegre. Telmo Lambert, meu amigo lá da Garagem Paineira, no centro. Falamos hoje, né, falando que o programa está ótimo. Evelyn Cuba está nos assistindo. Ô, Evelyn, cadê o teu irmão? O Jairo tem que aparecer aqui de novo. Vink? Não, o Jairo Cuba. O Jairo Cuba. É que eu lembrei dela. Eu ia te dar bom dia agora. Pois é. Não, o Jairo, cara. Eu acho que o Jairo tá com alguns... Não, o Jairo ele tá fazendo lá o programa consular do Grêmio, tá apresentando. Isso. Tá? E ele está contornando, claro,
Um problema familiar dele. Um dos grandes assessores de imprensa que o Aimoré teve, Jairo Cuba, foi o assessor de imprensa campeão com o Aimoré. Grande em todos os sentidos. Em todos os Se sentidos. agora ele está pequeno, né? Agora ele está grande só de altura. De altura, né? Isso não diminuiu. Eu adorava chegar na zona mista de Beira-Rio e Arena e encontrar o Jairo. Porque eu ficava assim um pouquinho mais tranquilo. Tu também tem que dar um jeito, né, velho? Não, mas... Vamos lá Tô de reunião. no CT Crossfire 21 com o professor Leandro Brandão lá, ó. Tá aqui, ó. CT Crossfire 21. Vamos dar um jeito nisso aí. Ilse Conrad, boa noite. Sou fã desse programa. Nunca deixo de assistir. Assim, estou sempre por dentro das notícias do meu time, que é o Grêmio. Sérgio Lopes, Delavir Lopes. Vale pagar 1 milhão para colocar o Rodinei. Se colocarem o Heitor, o lado esquerdo do Flamengo vai deitar e rolar. Esse é a grande questão aí. Mas já está decidido que não vai ser pago, é isso? Olha, a princípio não. O Inter não se manifestou sobre o assunto, acho que não está definido, mas a torcida não quer que pague, sinceramente. Assim, tem acho a que questão desse jogo do próximo jogo. desse fim de semana. Até Vai porque ver que decisão difícil. Rodinei e Moisés não perderam nenhuma partida juntos pelo Internacional. Mas vê que decisão difícil, né, Rogério? Aí o Inter não tem esse gasto e perde o jogo. É uma decisão muito difícil, né? Não, e é o jogador que o Abel sempre contou, né? Exato. Ele não é que o Heitor está à disposição, ele não usou o Heitor, e agora se não pagar, vai ter que usar o Heitor na partida talvez mais decisiva da temporada, mais importante. Eu vejo como crítico que o Heitor está muito mais no imaginário do torcedor com aquela história de aproveitar jogadores que vêm da base. Para mim, sinceramente, trouxesse a estatística, a Adriana já elogiou o Heitor, eu não vejo esse futebol no Heitor. Eu vejo o Heitor, como eu disse, com muitas dificuldades defensivas e não vejo ele ser um jogador ainda desenvolto, né? Naquilo que precisa ter de combinação, desde o 2-1 até deslocamento, não vejo isso ainda nele. Acho que ele precisa muita rodagem ainda, o Heitor. E não sei se vai chegar a ser o lateral que pretende, sem contar um outro detalhe, né? É baixo. É baixo. Então, numa bola aérea é um negócio complicado. E vai pegar um grande adversário, né? Que é o Bruno Henrique. Né? Bruno Henrique. Ele é um encapetado. Uma pergunta. Adriana, há 4 meses atrás, com certeza, tu criticou o Rodinei. Em algum momento pensou em ser campeã brasileira com o Rodinei titular? Nunca. Até seria, se ele for campeão, vai ser bicampeão, né? Ele estava no elenco do Flamengo. Meu Deus, que lembrança, é verdade. Ele não entrou em nenhuma partida, eu acho, mas ele estava no elenco. E tem o imaginário da lei do ex contra o Flamengo, se ele jogar, né? Porque dizem que... Essa é a questão. O Abel é bem supersticioso. E como... ele é, né? E como não perdeu nenhum jogo com Moisés e Rodinei. Agora volta Moisés e Rodinei na próxima partida. Se vence o Vasco, eu não duvido que o Inter pague 1 milhão. Vai tocar o telefone do Delcir Sonda, de algum investidor, assim, depois do jogo. Existe um prazo para esse acerto ou não? Não. Isso é direto com os clubes? Deve estar em Direto contrato, com os clubes, né? eu acho. Talvez. Isso, na realidade, é uma multa, certo? É uma multa, O Internacional pode escalar o Rodinei. Isso, que nem o Atlético Goianiense escalou o goleiro Jean mas era 350 para jogar contra o mil. São Paulo. A multa era só 350 só mil. 300? Vocês estão bem, hein? Só 300, hein, secretário? Comparado com 1 milhão. E pode levar esse mistério até a hora do vestiário, então. Acho que até o vestiário não, mas talvez uns 2 dias antes. Por isso que eu acho que depende da vitória contra o Vasco. Não, mas se é multa, pode ser só na hora da escalação. É? Se não tem uma previsão de antecedência, pode ser só isso. Se entrou em campo, se assinou a súmula, paga-se a multa. E eles já vão estar lá no Rio de Janeiro, né? Então a gente não tem como saber se o Rodinei vai voltar antes, se o Rodinei fica lá. Mas eles vão estar no Rio por quê? Eu acho que o Inter vai voltar e ir pro Rio de novo? Mas é uma semana? Não, o Inter volta. Volta e vai de novo. É uma semana. Terminou o jogo com o Vasco, até um dos motivos do voo fretado Vai é sair esse, rápido. volta imediatamente, porque a ideia é que os familiares durmam no domingo em casa para se reapresentar na segunda-feira de manhã.
Porque o jogo depois é só no outro fim de semana, não é isso? Dia 21. Outro domingo. Porque dia 17 o único jogo que tem é o jogo do Palmeiras com o Curitiba. Curitiba e Palmeiras, na realidade. Esse 1 milhão aí dá para arrumar algumas praças, né, secretário? Nossa! Alguns centros comunitários. É bastante dinheiro. Aliás, vou falar em seguidinha sobre isso aí, né, desse outro equipamento aí muito importante, saber se 1 milhão seria suficiente para essa recuperação. Agora, por falar, o que termina nunca sendo suficiente, né, porque se você vai uma vez lá, você quer ir de novo, se você pede a teleentrega, você quer pedir de novo, que é do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Por quê? Porque tem toda a tradição e a qualidade da primeira churrascaria do Brasil. São 85 anos de tradição, desde 1935, e no mesmo local, né? A Rua Doutor Timóteo, 465, um dos locais mais tradicionais da gastronomia de Porto Alegre. Então você tem a oportunidade agora, né, inclusive, de pedir aí para o Santo Antônio, ou o churrasco ou os filés que são incomparáveis do Santo Antônio. Basta que você ligue 3222-3130, aí está, 3222-3130, o telefone da teleentrega do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Vamos à mensagem do Zafari e a gente volta em seguida, porque vamos falar do ginásio Tesourinha aqui em Porto Alegre. Um instante só. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. A vida acontece quando a gente se encontra no Zafari. O Daniel Nunes da Silva, o Inter vem inconsistente desde o jogo contra o Grêmio. O Bragantino quase ganhou, o Atlético Paranaense, né, o neutralizou e o Sport ganhou e mostrou a fragilidade do Inter. Agora será muito difícil contra o Vasco e o Corinthians. Flamengo dará mais espaço. Vamos ver se é uma esperança. O Telmo Lambert está dizendo que o Inter vai ser campeão e está prometendo um churrasco lá com as famosas facas quadros lá de Viamão. Um grande abraço. O Leco Zimmermann, o Inter pode até perder para o Vasco, vencendo o Flamengo e o Corinthians, sagra-se campeão. Difícil é acreditar, né? Está dando risada aqui. Mas vamos lá, né? Um grande abraço para o arqueiro Rogério Amaral. Pô, arqueiro é antigo também, né? Arqueiro é antigo. Tu tá vendo? Sai do gol. O Barbosa hoje tá. Né? Ficou grandão, secretário. Mais do que ele é já. É quase da época que ele era judoca, né? Essa aí do arqueiro. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Luiz Henrique Prates de Moura. Sim. Foi ele que me fez companhia ontem durante todo o programa. Dizendo que a bancada é toda colorada. A bancada era colorada. E ele dizia assim, eu não li esse recado dele, né? Porque não deu tempo, mas eu ia ler. Ele disse assim: ô fofinho, tu não vai. Fofinho é bom. Tu não vai ler minhas mensagens. Luiz Henrique. Foi bem querido. Não, foi. Fofinho, né? Carinhoso. Ele está mandando aqui, tá? Boa noite, Rogério. O melhor de todos. Tá bom. Espalha que me serve, né? Tô na área de novo. Tá? O melhor de todos é ele, o melhor de todos estou na área. Não sei. O prefeito Melo vestiu a camiseta do Grêmio, porque ele é goiano e não torce nem para Inter nem para o Grêmio. Sabe que eu não sei qual é o time do Melo lá em Goiás? Sabe? Não, eu não sei. Realmente não sei. Eu não sei se ele é Goiás, Atlético Goianense, Vila Nova, não sei. Mas como ele veio muito cedo para Porto Alegre, né? Provavelmente ele deve ser. Provavelmente não, ele é colorado, né? Não, sim, isso sim, aqui, mas ele deve ter um time lá, porque ele já veio taludinho para cá, né? Já tinha uns 17 anos, mais ou menos, quando veio. Um grande abraço, Sebastião Melo, né? Grande. Tenho certeza que vai fazer uma grande administração para Porto Alegre. A gente já está vendo algumas mudanças, algumas modificações aí. Mas a modificação, secretário, na área do esporte e lazer,
e Juventude, né, que é a tua secretaria, essa questão do, talvez, o principal equipamento. Posso estar enganado, porque tem outros também aqui em Porto Alegre, mas o ginásio Tesourinha, né, teve uma visita, inclusive tem as imagens aí, né, Barbosa? Separasse. Isso. Uma mensagem. Essa visita aí que foi essa semana ainda, secretário? Foi na semana passada. O simbolismo do ginásio Tesourinha é muito grande para nós, né? Ali apareceu uma imagem ali da fisioterapia. Pasmem, nós temos a única fisioterapia pública de medicina do esporte do Brasil. É mesmo? Maravilhosa. Esse local aí, um local maravilhoso, um espaço muito adequado. E nós temos lá 2 fisioterapeutas que fazem esse trabalho. O Félix Drummond, que é o responsável, atende lá todas as tardes. Foi médico do Inter, médico conceituado de medicina do esporte. Sim, né? Ele foi presidente, se é que não é ainda presidente, da Associação Brasileira, né? de Medicina do Esporte. Né? Então, o Tesourinha é um desafio. Nós temos uma emenda parlamentar do João Derli, quando deputado federal, de R$1.200.000. Dá um pouquinho mais do que essa multa aí do Inter. Do Rodinei. Nós temos um problema que nós estamos vendo aí, a secretária Ana Pellini está nos ajudando aí, porque as obras... Que foi quem te acompanhou ali na visita, né, que a gente viu na imagem. As obras custam R$2.200.000. A gente está atrás aí de R$1 milhão, quem sabe... O Rodinei não joga e esse dinheiro. Ou a gente pega o Rodinei do Inter e vende ele. Mas o Internacional está tentando lá uma parceria também para o ginásio lá, para o Gigantinho, né? Vai ser difícil ele destinar esse 1 milhão aí para o Tesourinha. Não, brincadeiras à parte, né? Como é que vocês estão elaborando essa PPP aí? Nós estamos ainda num processo de debate, né? Um debate com os frequentadores, com as associações. Ou seja, o Tesourinha tem um simbolismo tão grande que o debate vai ser com a comunidade inteira esportiva de Porto Alegre, né? Uma das propostas inclusive nós já enviamos um projeto já para a Procuradoria-Geral do município, estão avaliando lá para o gabinete do prefeito também, que seria a parcerização, buscar parceiros por espaços específicos. Né? Sim. Não seria um único parceiro? Não seria um único parceiro. Seria o parceiro de várias unidades com espaços diferenciados. Né? Por exemplo, os campos também é uma preocupação, porque nós temos 55 campos em Porto Alegre e a manutenção desses campos também é algo muito difícil. Mas assim, um Tesourinha que eu imagino, né? É um Tesourinha moderno, com PPCI, que é o nosso primeiro desafio, e com espaços publicitários. Por que a gente não pode colocar o Banrisul, o Zafari, nos painéis do ginásio, tanto internamente como externamente? Então é um local, o que a gente sabe e está definido, que não pode ficar como está. Ele não tem PPCI, não pode hoje, se a Confederação Brasileira de Voleibol traz um jogo Brasil e Rússia, não pode ser feito Tesourinha, porque não permite a entrada de público. Então, dos nossos principais objetivos é a gente fazer essa obra. Acho que em julho ou agosto começa essa obra do PPCI, que vai custar em torno de R$1.200.000. Já temos esse financiamento, já temos esse dinheiro, esse crédito já na conta, né? Que é uma emenda parlamentar do então ex-deputado federal João Derli. E nós precisamos de mais R$1 milhão para modernizarmos ainda mais o Tesourinha. Rogério, outro aspecto importante que eu gostaria de falar, que o trecho 3 da Orla é uma obra maravilhosa. Nós vamos receber ali a maior pista de skate da América Latina. E aquele trecho 3 ali terá 27 espaços esportivos, quadras, campos, então 27 locais para a prática do esporte. Realmente, e o prazo de entrega da obra é agosto, setembro, por aí. Vai mudar a cara de Porto Alegre, vai deixar Porto Alegre mais alegre.
Eu ia comentar isso com o Kiko só, porque com essa pista de skate, Porto Alegre vai virar, não sei, talvez é a maior da América Latina, né? Com campeonatos, uma das capitais do skate aí também. Essa semana eu falei com o presidente da Confederação Brasileira de Skate e ele quer montar uma semana de treinamento da seleção olímpica que vai para Tóquio de skate. Ele quer montar uma semana de treinamento nessa pista. Né? Até seria... O treinamento seria... Porque a pista de skate vai ficar pronta um pouco antes de todo o trecho 3. Então ele queria ir por julho, se haver a possibilidade, ele já queria em julho fazer uma semana de treinamento com a seleção que vai para os Jogos Olímpicos. Olha aqui. Uma referência, né? Não, uma referência. Os grandes eventos todos vão vir para cá. E também há 2 semanas atrás, Rogério, foi lançado o Brasil em Campo, que serão 2 equipamentos, 2 estruturas esportivas maravilhosas que Porto Alegre vai receber. É um projeto do Ministério da Cidadania, que são 150 cidades. O ministro Onyx esteve aqui a semana passada, retrasada? Semana passada. Um complexo terá 24 mil metros quadrados e o outro complexo 14 mil metros quadrados. O vice-prefeito Ricardo Gomes está liderando uma equipe para decidir qual é o melhor local. O secretário André selecionou 15 locais, né? Estamos agora num processo de viabilização. Muito importante. A prefeitura entra com a água e com a luz e com a terraplanagem, né? E em 90 dias o governo federal faz a construção. Nesse campo terá um campo de futebol, uma pista de atletismo, uma quadra multiesportiva, uma pista de escalada, uma pista de skate, uma cancha de bocha para cadeirantes. Será um complexo maravilhoso. Muito, muito legal e muito importante isso. Nenhum local está mais em vista. Estão todos competindo. Existe assim uma tendência de um na Zona Sul e outro na Zona Norte, né? Para haver esse equilíbrio. Contemplar, tá certo. Contemplar os dois. Muito bom. Agora, não vou te poupar aqui, né? Qual é o resultado de Grêmio São Paulo? 2-0 para o Grêmio. 2-0 para o Grêmio. Aí, com esse resultado, elimina a possibilidade do São Paulo chegar ao título ou estou errado? Tá certo. Eduardo? Eu acho que tá certo. Aí a Adriana deve estar mais atenta nas possibilidades de títulos. O São Paulo não pode mais tropeçar. Tem a tabela aí. Temos a tabela, não temos o Barbosa? Tem a sequência aí do Flamengo. Tem a tabela. Não, mas a tabela para a gente ver aqui. O São Paulo. 59. Se tropeçar, ele faz 35 jogos, tem mais 3 jogos ainda. Aí pode ter 9 pontos. Não, ele pode chegar a 68. O São Paulo. Mas que é praticamente... se tropeçar, ele chega a 65. Exatamente. O problema do São Paulo, né, Rogério? É o rendimento. Não, eles têm um a menos. Ele tem 3 jogos, amigo. Ele vai fazer contra o Grêmio o jogo 35, São Paulo. Aí tem 36, 37, 38. São 9 pontos. Só que o problema é que o São Paulo pega Palmeiras, pega Flamengo. São adversários mais complicados, né? Então, para mim, o São Paulo está descartado do título. Fica ali entre Atlético Mineiro, Flamengo e Inter. E o Atlético só... com o Grêmio, né? O São Paulo precisa vencer por causa do Grêmio ali. E aí o que tu vai fazer, Adriana? O quê? Domingo de tarde. Domingo de tarde? Não, o jogo do Grêmio é final da tarde, né? O do Grêmio é final da tarde. 8h30. De noite já. Vai torcer pro Grêmio? Torcer, secar? Quem vai fazer? Ela vai no cinema. Não, porque se o Inter ganhar, o São Paulo já não tem muito como chegar mais, né? Mas para garantir, é melhor torcer contra o São Paulo. E qual é o placar, então? Não, eu não torço pro Grêmio. Qual é o placar? Eu acho que o Grêmio vence por 2-0, é um bom resultado. Eduardo? Eu acho que 2-1 pro Grêmio aí, para seguir essa sequência de vitórias, para ter uma sequência de vitórias, no caso, né? Para ter a terceira do ano, que é o que precisa aí o Renato. Gostei do depoimento dela. Eu não vou torcer pro Grêmio. O placar do jogo, 2-0 pro Grêmio. Tá certo. Não vai torcer, mas é realista. Eu prefiro que o São Paulo vença, sinceramente. Eu acho que vai ganhar. E tu, fofinho, que ontem pediu o placar para todo mundo e não falou. Fala agora. Eles não pediram, né? Eu acho que 2-0 Grêmio.
E o Inter, eu acho que 1-0 ganha do Vasco. Bom, vamos começar por ti agora. Então, 1-0 para o Inter sobre o Vasco. 1-0. Eduardo. Eu acho que o Vasco vai fazer um jogo duro, vai deixar mais emocionante. Vou no 1-1 no Inter e Vasco. O campeonato mais emocionante. Adriano. 2-1 pro Inter. 2-1 para o Inter. Secretário. Mesmo não sendo secador, eu acho que vai ser 1-1. Vou com o Eduardo, eu acho que vai ser 1-1. Um jogo muito duro, né? Porque o Vasco joga a vida, né? Eu acho que o Grêmio vai fazer mais do que 2-0. O São Paulo tá muito fragilizado. O São Paulo agora está lá vivendo o Hernan Crespo, que está chegando. Chegou o Hernan Crespo com mais 5. É uma... Como é que a gente fala no show business do boy? É uma entourage que chegou com o Hernan Crespo. E ele já dizendo que uma mudança de país demanda muito tempo para adaptação. Sobre o Inter, na verdade, o que mais me preocupa é saber o emocional do Inter. Porque nessa reta final, esquece o que treinou, esquece esquema tático. O emocional do Inter tem que ser retomado. Aquele trabalho psicológico que o Abel vinha fazendo no vestiário. Essa questão do emocional é a velha frase do ex-presidente saudoso Fábio Koff. Se você não souber por que ganhou, não vai saber depois por que perdeu. A mais pura verdade. É isso aí. Secretário Antônio Carlos de Oliveira Pereira, grande Kiko, professor Kiko, secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença, programa sempre aberto, que precisar comunicar, fica à vontade. Lembrando que a partir de março, 1º de março, nosso horário volta para o horário tradicional do Virando o Jogo, a 1h da tarde, certo? Fique sempre à vontade. Muito obrigado, Rogério, e esse movimento do esporte aí, eu tenho certeza que tu está sempre sendo nosso parceiro aí, e quando eu tiver algumas novidades boas aí do esporte, eu sempre vou te mandar uma mensagem para que tu compartilhe aí com os teus fiéis clientes, eu ia dizer telespectadores. Pode ser, mas os clientes também, que daqui a pouco podem ser os parceiros também do esporte aí da Prefeitura. E um grande abraço para o Vitor Gleide Moraes, o nosso colega, que está hoje lá na assessoria de imprensa da Secretaria. Né? É um quadro que pode ter certeza. É outra unanimidade. É outra unanimidade. Grande Vitor. Como você, Rogério. Obrigado, secretário. Adriana Quemelo, obrigado pela presença mais uma vez e otimismo, né? Eu que agradeço o convite o teu e do Barbosa para estar aqui. Foi muito bom também ouvir essas notícias do secretário. Fiquei entusiasmada aí com o que pode vir para Porto Alegre em relação ao esporte. E estou sempre à disposição. Maravilha. Eduardo Ostermaier. Pronunciei correto? São dois sobrenomes, né? Não, é um só. Tudo junto? É tudo junto, mas eu tô começando a separar porque acho que fica mais fácil a leitura agora. Tu leu tranquilo. Ostermaier. Tem que dizer pro Lucas lá, o Katsurayama, também separar. Eu tava preocupado, né? Porque, Ostermaier são 10 letras. Aí me entra o Katsurayama. Lá na Grenal ficou tranquilo. Aí eu dei uma aliviada, não sou o maior sobrenome. Não, o engraçado é que o Haroldo não fala o nome do Lucas, ele chama o Lucas, fala aí. Transmite, por favor, um grande abraço para o Ítalo Gal. Esse aí é fera. Que nem eu lá de São Leopoldo também, Aimoré, né? E tá faltando, tem espaço para uma camisa do Aimoré. Tem, só trazer, com certeza. Essa do Lajadense tá meio velha aqui, vou falar pro Ângelo Afonso levar para casa lá. Bota uma do Aimoré aqui que fica bem bonita lá, o presidente Ronaldo Vieira. Que quando quiser conversar com ele, é um baita cara, atende muito bem a imprensa, lá tá sempre ligado na Rádio Grenal também. Tudo com o Barbosa aí contigo. Barbosa, então, vamos lá para Goiás agora, hein? Voltamos sexta que vem. Não é brincadeira vamos isso. Logo ali já voltamos. Né? Uma semana e meia e já vai... eu tomei umas cornetas sobre isso. Começou dia 1º, dia 12 está de férias. Gente, muito obrigado pela presença de todos aí. Mais uma vez, secretário, muito obrigado. Grande abraço, Kiko. Nós voltamos na segunda-feira, ainda 8h15 da noite, não é? Mas a partir do dia 1º de março, estaremos a 1h da tarde com o Virando o Jogo. Ótimo final de semana e sorte para todo mundo aí, tá certo? Obrigado.
Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.